Aloha! Sejam todos bem-vindos a mais um Corujão Bovespa. Eu sou Marcelo Carlos Pereira. É um prazer estar aqui com vocês. Este é o Corujão Bovespa número 48, onde estaremos falando sobre o Ibovespa, o Dow Jones, entre outros gráficos aí. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Carlos Pereira, criador do portal educacional MacTraderInvest.com, né? Pessoal ainda que não conhece, segue o endereço MacTraderInvest.com. É um portal voltado e focado em educação financeira e análise técnica. Ok, pessoal? Vamos ao que interessa. Começar aí falando do Ibov no gráfico diário. Vem trabalhando desde janeiro, né, onde é que foi deixado esse topo aí na faixa de 63.400, uma LTB bem longa, já deu 3, 4 toques com a LTB. Certo? Perdeu aí a zona de 54.600, veio testar 53 novamente, 52.900, enfim, não teve força para segurar. Suporte mais firme mesmo na zona de 52.200 com 250. Certo, pessoal? Esse fundo na faixa de 52, para mim, é um fundo muito forte, muito importante para o mercado. O Ibovespa vem aí sobrevendido. Vamos dar uma olhada. Tanto o estocástico como o IFR vem há muito tempo sobrevendido, tentando ganhar força, esses dois indicadores, e aos poucos vão melhorando. As nossas médias, média de 4, 53.480, foi testado hoje. Primeira resistência 54.141, segunda resistência, e 54.848, terceira resistência aí no curtíssimo prazo, com 56.091, nosso botão roxo. Enfim, a cada dia vamos ajustando os botões, vamos ajustando as resistências, os pontos. SAR parabólico segue vendido com resistência 56.645, passando, deixa eu dar um zoom, passando aqui certinho na LTB, traçada desde lá do início de janeiro, conforme mencionei no início do estudo. Beleza, pessoal? Para baixo então temos 52.400, com a perda de 52.400 miramos 50.900 com 51.300, posteriormente 49.450 são os pontos mais longos. Acredito que o mercado venha fazer um fundo aí para vir testar pelo menos o botão verde. Já testamos o botão azul como resistência. Essa zona de 52.200, conforme mencionei, é uma zona muito importante. Além do Ibovespa, muitos papéis, né, que pertencem ao índice, à carteira do Ibovespa, bastante sobrevendidos. Setor de siderurgia, Petrobras, Vale, OGX. Os bancos agora deram uma realizada também. Enfim, no meu ponto de vista, o mercado pode estar deixando aí um novo fundo
Vamos ficar atento. Para quem tiver aí um pouco mais de agressividade, quiser operar no curto prazo, pode começar a pensar numa posiçãozinha de compra com stop mais justo. Essa é a minha opinião. Beleza, pessoal? $54.848, onde é que está passando o botão verde? Esse indicador aqui que eu agora achei bacana e fiz um teste com ele durante esse mês de 18 aí períodos, também significando o nosso botão verde, né? Trabalhando aí dentro da equivalência dos estudos técnicos e contínuos da Escola do Investidor por Gito Pontes. Enfim, sinalizando aí uma reversão, né? Deixando novamente um W. Verificamos aqui que quando deixou esse W, o mercado repicou até LTB. Agora deixou um novo W. Acredito que vem aí pelo menos até a faixa de 35,16, acompanhando aí, testando o nosso botão verde aí, 54.800, subindo aí na faixa de 1.700 pontos. Beleza, pessoal? 1.700 pontos seriam 3% esse repique. Vamos acompanhar. Pode ser que seja um fundo aqui sendo construído nesse patamar de 52 com 53 mil pontos. Lembrando que foi testado duas mínimas aqui, porém não foi perdida as duas mínimas anteriores. Isso é muito importante também para o mercado. Enfim, são sinais aí de uma possível reversão e um pullback no curtíssimo prazo. Para quem opera day trade, swing trade, ficar atento. Vamos dar uma olhadinha no Dow Jones. Dow Jones realizou, deixou topo em 14.890, realizou, perdeu o botão roxo, o botão verde, perdão, a média de 18, exponencial, 14.617. Está testando aí uma zona de suporte na faixa de 14.030 com 14.450 pontos. A gente vier dar uma olhada aqui nos botões, nas médias, está bem próximo aí de testar a média de 40, que é o botão roxo, 14.433, onde chegou bem próximo nesse fundo anterior, deu essa pernada até o topo histórico, chegou a praticamente aí, né, bem próximo de testar a média de 40, conforme verificamos no gráfico diário do Dow Jones. Dow Jones ainda tem um pouco mais de espaço para cair. Eu acho essa zona de 14.400 com 14.500 pontos uma zona de suporte importante para o Dow Jones, mesmo saindo os dados bem pesados nessa semana, inclusive seguro-desemprego, entre outros. O mercado segurou e até então nem testou ainda a média de 40. Beleza, pessoal? Petro. Petro segue dentro daquele canal de baixa bem longo. Vamos ver aqui. O canal de baixa também se iniciou em setembro de 2012, ou seja, já tem uma tendência aí de médio prazo, né? Passando de 6 meses. E veio testar essa região de 17,22 que eu marquei como suporte, onde foi deixado esse pivô aqui em cima da boca do gap,
não teve força vendedora para vir fechar o gap em 16,76, fez a mínima em 16,98, deixando um novo suporte no curtíssimo prazo. Ganhou bastante força no último pregão, já veio testar a média de 18, mostrando força no curto prazo, deixando uma barra de força aqui, né, um candle bem forte de alta, e fazendo W também, conforme eu comentei no Ibovespa, que a gente fez a análise agora mais cedo. Beleza, pessoal? Essa é a Petro. Vamos dar uma olhada aqui nos outros botões, como é que estão. Enfim, tanto o botão azul como o botão vermelho viraram novamente suporte, e agora a gente tem o botão verde com o botão roxo trabalhando como resistência, inclusive o SAR parabólico aí em 18,19. Essa faixa de 18,10 com 18,20 é uma zona de resistência, rompendo aí 18,10 com 18,20, próxima barreira 18,50 com 18,65, isso no curtíssimo prazo. Beleza, pessoal? Indicador estocástico cruzou, vermelho para cima, dando sequência aí ao movimento e sinalizando essa reversão citada. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui na Vale. A Vale também está muito interessante a formação. Segue em tendência de queda, como o Ibov, Petro, enfim, as principais blue chips. Testando uma zona de suporte importantíssima também. Essa faixa de 29,90, esse gráfico é ajustado, é equivalente a R$30,74, R$30,70, né? Está descontado aí o pagamento de dividendo. O papel ficou X, se eu não me engano foi ontem. Mesmo assim segurou, mesmo assim veio testar aí a zona de 29,68, perdendo no intraday no pregão anterior esse suporte mencionado. Não perdeu, não chegou a fechar abaixo, né, de 29,90, inclusive fechando com uma alta no final do dia. Hoje no pregão veio testar o botão vermelho como resistência em 31,17, a máxima, se eu não me engano, ficou em 31,20, exatamente 31,20. Fechou em queda, né? Acompanhando aí, saíram os dados lá na China negativos, os pares também lá das mineradoras também caíram bastante lá na Ásia, fechando aí na zona de R$30,45. Mesmo assim respeitou a zona de 29,90, deixando aí um teste na média de 9, e quem sabe também deixar um fundo aí nessa zona de 29,90 com R$31, vim testar 31,64, que é o botão verde, e mostrar força no curtíssimo prazo, né? Os indicadores bastante sobrevendidos, tanto o estocástico como o IFR. O IFR já ganhou um pouco mais de força, trabalhando em 41, estabilizado. O volume foi bem baixo, isso que eu queria estar comentando. O papel mesmo, né, o papel caiu, mas o volume foi bem baixo, inclusive fechou abaixo aí da média de 4, botão azul, média de 4 exponencial.
OGX bem amassada, né? Deixou a mínima aí, nova mínima histórica, fundo histórico em 1,22. Então uma briga tremenda aí com o botão azul. Ontem chegou a testar, hoje também chegou bem próximo aí do teste, nem teve força para vir testar, a máxima ficou em 1,29. Botão azul aí trabalhando como resistência imediata, 1,33. Botão vermelho, nossa média de 9 em 1,49. SAR parabólico segue vendido, trabalhando como resistência em 1,56, conforme verificamos. Indicadores hipervendidos, muito sobrevendidos mesmo, né? 4,50 aí o estocástico, 22,56 o IFR, ou seja, papel muito sobrevendido. Continuar acompanhando. Segue com gap aberto na zona de 3,10. Para quem me acompanha aí nos estudos, tanto no portal como na fanpage do Facebook, eu cheguei a estar postando um estudo que eu fiz no último ano do fluxo dos maiores compradores e maiores vendedores. O preço médio está em torno de 3,10 com 3,20, tanto do maior comprador, que é o Goldman Sachs, como o maior vendedor, que é o Bank of America Merrill Lynch. Certo, pessoal? Essa foi a OGX, perda de 1,22. Sabe lá onde é que o papel vai parar, não tem mais mínima. Eu nem arrisco, né, citar nenhum número, porque seria aí um achismo total. Enfim, acredito que a faixa de R$1, R$1,10 aí, o pessoal comece a pensar em defender e comprar novamente papel bem próximo aí da faixa de R$1. Se perder essa zona de 1,22, que é a mínima, histórica da ação. Beleza, pessoal? Aloha, Corujitos. Vamos dar uma olhada em YouTube. Cheguei a comentar, se eu não me engano, 2 vídeos atrás. Chegou a formar uma LTB de curto prazo. O papel vinha aí numa tendência de alta declarada, né? As médias começaram a trabalhar vendidas, as curtas perdeu o botão roxo na faixa de R$35. Essa zona aqui de 34,70 foi testada 2 vezes em cima do botão roxo, onde veio dar esse segundo toque aqui, né, formando a LTB. E o papel veio realizar bem forte, perdendo aí a base de 33,21. Hoje, no pregão de 18/4, né, as ações do setor bancário realizaram bastante pressionadas, por sinal. Não só o Itaú, como o Bradesco também. Os outros bancos que eu vou estar dando uma olhadinha aqui junto com vocês. Então tá aí, ó. YouTube veio testar a média de 200, nosso botão laranja, 32,16 é o suporte. A mínima ficou em 32,42, né? 32,40. Enfim, papel realizando bastante. Vamos ficar de olho.
A antiga LTB também trabalhando aí como suporte. Ficar de olho nessa ação que é importante aí pro índice também. E nesse nível de R$31,32 vale estar abrindo posição, pensando aí novamente na faixa de 37 pila, né? Entrando a 31 com 32 até 37, entre 5 a 6 reais, vai dar entre 17 a 20%, com stop curto. Jogaria o stop aí na faixa de R$30,80, com R$30. Pensaria no stop aí de no máximo a R$30, pensando no swing trade até a zona aí de R$37. Isso se segurar em cima do botão laranja, que é a nossa média simples de 200 dias. Essa é a minha visão, minha opinião, queria deixar bem claro. BBDC 4, Bradescão, Bradesco também veio testar uma zona de suporte importante em 33,20, onde havia deixado esse fundo anterior, né? Perdeu 33,20 nesse último pregão. Vamos ver como é que vai fechar amanhã, fechando aí a 31,93. também uma queda bem abrupta, bem forte, conforme eu mencionei a realização dos bancos aí no curtíssimo prazo. Após formar topo na faixa de 34,91, né, topo duplo. Primeiro aqui na zona de... Primeiro foi em janeiro. O segundo foi agora no início de abril. Formou um M. Uma figurinha aqui de queda. Veio testar a base do M, né? Tem aí a zona de 30 com 90, R$31 de suporte, e inclusive a média de 200, nosso botão laranja passando aí em 30,74, conforme verificamos. SAR parabólico segue vendido como resistência em 34,86. Os indicadores apontando para baixo, chegando bem próximo aí da zona de sobrevenda, né? Vamos continuar acompanhando. Tanto Itaú como o Bradesco realizando após aí essa pernada de alta aí, conforme verificamos. Vamos dar um pulo lá no setor, aproveitando ainda o setor bancário. Vamos dar uma olhadinha aqui no BBAS3, Banco do Brasil, ON. Deixou um topo na faixa de 28,60, atestando aí o botão roxo dentro de uma LTA, trabalhando acima de uma LTA, ou seja, segue em tendência de alta, conforme verificamos. Essa zona de 26,70 com 26,77, onde
Passo SAR, que ainda segue comprado. Essa zona aí é uma zona de suporte importante no papel. Vamos ver como é que vai fechar aí no próximo dia. Também realização forte, conforme mencionei aí no estudo anterior do Itaú e do Bradesco. Suporte aí na faixa de 27,15 foi perdido, que era o suporte imediato, né? Antes da média simples de 40 e do SAR parabólico. HRTP3 HRTP está testando o botão laranja, nossa média de 200, veio realizar testando o botão verde como suporte na faixa de 4,20, né? O botão verde está em 4,21 aqui, ou seja, o papel fechou a 4,27. Vamos ficar atento que essa zona de 4,20 com 4,78 é uma zona de congestão. O papel está consolidando, pode ser aí um movimento de consolidação para vir romper a média de 200 e mostrar força, inclusive, né, pensando aí em patamares como 5,70 com 6,50. Beleza, pessoal? O stop, na minha opinião, ficaria aí na faixa de R$4. O primeiro alvo em 4,76, ou seja, um risco retorno aí de 1 para 3, 1 para 2,5, dependendo aí da entrada que o pessoal estiver fazendo. Vamos dar uma olhadinha. CSMA3, isso, Siderurgia Nacional, veio testar aquela zona de 7,59 que eu comentei no vídeo anterior. Chegou a piscar 7,57, fazendo uma mínima, né, vindo testar esse fundão de 2008. Papel bastante sobrevendido, vale a pena ficar de olho nele, deixando aí um funilzinho, iniciando um fundo com repique até a zona de 8,37, que seria o botão verde, com a resistência imediata em 8,05. Beleza? Um alvo mais longo seria 9,03. O stop colocaria aí na faixa de 7,30 com 7,20. Beleza, pessoal? Agora sim, agora chegou aí na zona onde é que eu cheguei a comentar no vídeo anterior. Tá valendo a pena aí dar uma olhada nesse papel com mais carinho. Essa é a minha opinião. Vamos dar uma olhada em BVMF3. BVMF laterizou bastante. Tem aí a zona de 12. No tempo que eu não dou uma olhada em BVMF aqui com o pessoal, né? Essa zona de 12,50 com 12,60, a zona de suporte importante, bem próximo do botão laranja.
as médias todas trabalhando como resistência, tanto o botão azul como o botão vermelho, botão verde, todas as médias, média de 40 também simples, botão roxo, SAR parabólico vendido, tudo trabalhando como resistência, beleza, pessoal? Indicador estocástico, nosso oscilador cruzou o vermelho com azul, porém ainda bastante estabilizado. BVMF está interessante. $12,68 foi o fundo anterior, né? Esse fundinho aqui. Se romper 13,16 aí, 13,18, confirme esse fundo e tende a vir buscar aí a zona de 13,60 com 13,75 novamente. Vamos ficar de olho em BVMF também. Resistência principal do papel passando aí na faixa de R$14 com 14,20. Beleza, pessoal? É isso aí. Queria estar lembrando todos vocês que não fizeram a inscrição no vídeo e acabaram de assistir esse estudo com os meus comentários, com a minha visão, com a minha opinião, deixando bem claro aí meu ponto de vista no curtíssimo prazo. Um grande abraço a todos, bons negócios e façam sua inscrição no canal. Aloha!